Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LE Esportes. A gente já vai chegando para falar de notícias do Corinthians, tá? O timão que venceu a equipe do Atlético Goianiense. A gente vai detalhar, né, alguns assuntos relacionados a essa vitória mais do que importante, mais do que crucial. E já de antemão, vamos projetar, né, também o próximo compromisso do Timão na temporada. Lembrando que a equipe do Vitor Pereira volta a jogar no sábado, né, pelo Brasileirão contra o Cuiabá na Neoquímica Arena, tá? A gente vai começar dizendo que nesse jogo diante do Atlético Goianiense, o Corinthians pareceu, digamos assim, um pouco fora de ritmo, errando passes bobos. E sim, talvez isso seja muito reflexo daquela pausa que a gente teve agora no Brasileirão, onde acontecendo os jogos da seleção brasileira, claramente o Corinthians sentiu isso, né? A gente fala da maratona de jogos que acontece no futebol brasileiro, mas também a gente tem que destacar que quando o atleta ele passa um tempo sem atuar, ele também sente, né, os efeitos. E isso é inegável. E a partir daí a gente percebe alguns erros bobos, né, de passes, como por exemplo do Queiroz, Fausto Vera, até do próprio Renato Augusto, coisa não tão comum, mas acabou acontecendo. E eu já vou dizer para vocês que mais importante do que tudo que aconteceu durante os 90 minutos foi a vitória. Ela que foi crucial, até porque a rodada foi muito benéfica para o Timão. É só pegar, por exemplo, a derrota do Atlético Paranaense diante do Santos, a derrota do Flamengo para o Fortaleza, o tropeço do Internacional contra o Bragantino. É claro que a gente não vai falar aqui de possibilidade de título, coisa e tal, até porque a distância hoje, tô pegando a tabela atualizada aqui para vocês, do Corinthians para o Palmeiras, que também venceu na rodada, é de 13 pontos. Então, não vamos falar de título, vamos falar de realidade. O Corinthians disputa o título da Copa do Brasil, outra competição. Do Brasileirão, não. A gente até, o time passou algumas rodadas na liderança, poderia, né, em outras oportunidades, ter se aproximado do líder, mas hoje, no cenário atual, não se fala de título no Parque São Jorge, tá? Mas o que é importante? Qual é o objetivo do Corinthians dentro do Brasileirão? A gente pode falar, por exemplo, de buscar uma vaga no G4. Sem dúvidas é importante terminar entre as 4 melhores equipes do campeonato, por que não dizer? E de praxe, conseguir uma vaga, né, para a fase de grupos da Libertadores da América. Mas eu não vou esquecer aqui que o principal, melhor dizendo, objetivo na temporada é a disputa do título da Copa do Brasil, diante do Flamengo em 2 jogos. Lembrando que o primeiro jogo acontece na Neoquímica Arena, o segundo jogo acontece no Maracanã, tá? E eu vou destacar também nessa partida Corinthians e Atlético Goianiense a postura do adversário, o Atlético, que marcou a saída de bola muito forte e em muitos momentos forçou os erros de passe do Corinthians. Até em alguns momentos que o Timão conseguia furar o bloqueio, aí a equipe goianiense, né, baixava um pouco mais as suas linhas e dificultava principalmente a participação do Renato Augusto durante, né, o tempo que ele permaneceu em campo. Mas a gente também não vai falar só dos erros do Corinthians, mas principalmente dos acertos. E aí a gente vai ter que citar 2 jogadores que foram fundamentais nesse jogo, Yuri Alberto e Roger Guedes. Essa dupla, cada vez mais afinada, mostra que o Timão, tendo seus principais jogadores inteiros, 100%, coisa podemos dizer até rara, né, ao longo da temporada, principalmente falando de jogos decisivos, com certeza a equipe do Vitor Pereira é muito mais perigosa, é muito mais competitiva e pode bater de frente com os principais adversários. Eu vou até dizer aqui, inclusive eu falei nos shorts gravado aqui, que eu vou deixar disponível para vocês ao final do vídeo, que o Corinthians, ele talvez não merecesse a vitória, como a gente bem falou. E isso é muito o resultado da postura do Atlético. É claro que eu também não vou comparar aqui o que o Atlético oferece de perigo para o que o Flamengo, completo com Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, pode oferecer, né? A gente também não vai fazer essa comparação aqui. Mas eu também vou dizer que o Corinthians pode tirar lições do ponto de vista positivo, mas também lições do ponto de vista negativo dessa partida. Como estar mais ligado no início do jogo, até porque das inúmeras oportunidades que o Atlético teve, talvez um Flamengo não desperdiçasse. E essas oportunidades não ficaram restritas aos primeiros 45 minutos. Na etapa final, a equipe goianiense também teve as suas oportunidades. Não à toa, durante os 45 minutos iniciais, depois do fim do primeiro tempo, estava 1-1. Então, o Corinthians não teve essa molezinha. É claro, teve o gol perdido pelo Roger Guedes e tal, mas isso é detalhe. Assim como foi detalhe o fato do Atlético não ter conseguido, né, fazer mais de um gol
no Corinthians. E aí vai entrar a estrela, né, podemos dizer assim, do Yuri Alberto. Até porque ele chegou muito contestado, como a gente sabe. Mas hoje ele é realidade, hoje ele é titular e indiscutivelmente o camisa 9 do Timão. Não à toa, já se especula, já se fala na possível compra dele para a temporada de 2023. O problema do Corinthians era um centroavante. Desde a saída do jogo, nem convenceu, né? Bem diferente do jogo de 2017, por exemplo. O Júnior Moraes veio, tentou, não conseguiu. Roger Guedes foi improvisado naquela função, não deu certo. Então, aconteceram testes na temporada, mas efetivamente quem está dando certo é Yuri Alberto. Isso é uma unanimidade, a gente pode dizer assim. Por sinal, o Corinthians teve, né, desfalques nesse jogo diante do Atlético Goianiense. Foi o caso dos 11 ideais, né, podemos dizer assim, só do Balbuena que está com a seleção paraguaia e o Bruno Mendes atuou na vaga dele. Mas o que a gente tem para dizer do panorama geral do jogo? Foi uma partida disputada, equilibrada, mas talvez a vitória do Corinthians não fosse o resultado mais justo. Mas é aí que entra a qualidade individual, é aí que entra o poder de decisão de jogadores, né, que com um toque na bola podem alterar, né, o placar do jogo. E a gente fala de Roger Guedes e Yuri Alberto. Eu queria inclusive citar em relação ao Yuri que ele está apresentando uma característica muito interessante para um centroavante que inclusive eu valorizo bastante. Não é aquele cara só do último toque, de colocar a bola para dentro das redes. Ele está sendo aquele cara que muitas vezes sai, né, do contato, podemos dizer assim, com os defensores, deixa um espaço, os marcadores adversários ficam meio que atordoados, e isso abre um espaço para infiltrações do Mosquito, isso abre espaços para infiltração, por exemplo, do Roger Guedes. Faz aquele famoso facão, e aí ele dá aquele toque, né, que é no meio da zaga, e o Roger Guedes acaba recebendo livre. Foi justamente nesse lance que a gente citou que ele acabou perdendo. E até eu gostaria de trazer uma lembrança muito positiva, muito bacana, que foi ainda na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, onde o Yuri Alberto protagoniza uma arrancada, ele dá uma diminuída na sua passada, vê o Renato Augusto nas costas do zagueiro e enfia um passe, né, com muita qualidade. O Renato Augusto só desloca o Fábio, tá? Então, o Yuri Alberto é esse atacante muito inteligente, além de ser muito rápido, brigador, identificado com o Corinthians, tá? A situação na tabela, gente, ficou muito boa para o Corinthians, falando no contexto do que a rodada proporcionou em si, né? Até porque o Timão tem 47 pontos contra 45 do Flamengo, 44 do Atlético Paranaense. Falando a contexto de vaga na Libertadores por vias do Brasileirão, a situação tá muito bacana, muito tranquila, até porque a distância hoje para o primeiro time fora do G6, que é o Atlético Mineiro, é de 7 pontos, né? O Atlético tem 40, foi derrotado na rodada. O Corinthians, claro, ninguém vai falar aqui que o principal objetivo é só uma vaga na Libertadores. O objetivo é a vaga na Copa do Brasil. A preparação é visando a final da Copa do Brasil. E aí, até lá, o Corinthians tem Cuiabá em casa, Juventude fora, 2 jogos que tem obrigação de vencer. Inclusive, já se fala, já se especula, né, pelo próprio gerenciamento, digamos assim, da minutagem dos atletas, coisa e tal. Existe a expectativa para que no jogo contra o Cuiabá sejam utilizadas reservas, tá? Reservas ou um time misto. Até porque depois de Cuiabá e Juventude, tem o Atlético Paranaense em casa e logo em seguida a decisão, primeiro jogo, né, da final, diante do Flamengo na quarta-feira, dia 12 de outubro. E aí o que acontece? Como o Corinthians utilizou titulares agora, diante do Atlético Goianiense, vai utilizar reservas ou time misto contra o Cuiabá, depois time titular contra o Juventude, reservas ou time misto diante do Atlético Paranaense, para ter todos os jogadores inteiros na decisão contra o Flamengo, tá? Então esse, digamos assim, é o calendário, aquela gestão de minutagem típica do Vitor Pereira. Mas o Corinthians conquista uma grande vitória diante do Atlético Goianiense, né? É fato que o Corinthians era favorito e tinha a obrigação de vencer, mas a postura surpreendeu, tá? Por sinal, a gente tem algumas notícias para o jogo diante do Cuiabá, que o Rafael Ramos pode ser novidade, né? E 2 zagueiros estão retornando. No caso, o Timão jogou na última partida com o Bruno Mendes e também com o Gil. E, no caso, assim como o lateral, o Rafael Ramos, que vai estar retornando, o Maicon e o Júnior Moraes também ficaram fora, né, do último jogo por estarem no processo de transição física, tá? O Vitor Pereira pode contar aí com o retorno do Raul Gustavo, né, que é um cara que teve ali o seu período de titularidade, agora tá alternando ali, tá jogando algumas partidas, ele estava suspenso. E o Balbuena, que volta aí da seleção paraguaia. Então, são 2 retornos importantes, em que, obviamente, o Corinthians pode até colocar um time misto, né, colocar ali um ou outro e tal,
pode colocar o Lucas Piton, né? Provável que coloque, o Juliano também deve jogar. Então, esses ajustes são importantes, até porque no jogo diante do Cuiabá vai ser um adversário perigoso, até porque o Cuiabá quer escapar dos perigos relacionados ao rebaixamento, mas o Corinthians também não pode dar mole, até porque nessa sequência contra Atlético Goianiense, Cuiabá e logo em seguida o Juventude, é obrigação 3 vitórias consecutivas, até para dar uma maior segurança, né, uma gordurinha nesse G4, né? Isso porque o Timão depois foca na Copa do Brasil e quem sabe pode até, entre aspas, deixar o brasileiro um pouco de lado e aí, digamos, tem essa margem, né? Para perder uns pontos e até mesmo, quem sabe, ao término aí do título ou não da Copa do Brasil, pode estar ainda no G4, tá? Então essas são as notícias do Timão que a gente traz, né? Projetando um pouco aí o próximo jogo diante do Cuiabá, onde a obrigação é a vitória, e falando um pouco, né, da vitória diante do Atlético Goianiense. Já te convido de antemão para que tu se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, né? Mete o gol, dá uma de artilheiro, deixa o like aí no nosso vídeo, tá? E aqui tem muito conteúdo bacana no canal, falando de Corinthians, Palmeiras, Internacional, os principais assuntos, né, do futebol brasileiro e futebol internacional, aqui no nosso canal LA Esportes. Então, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Forte abraço a todos e eu volto na próxima. Valeu!